Isso, boa noite agora sim gravando. Então, hoje é dia 9 não, 10, né? 10 de maio de 2023, e este é o nosso primeiro encontro do primeiro módulo do curso sobre Cristologias, com S no final, do Novo Testamento. Eu espero que pelo menos este S aí tenha provocado alguma curiosidade. E não sei se algum de vocês participou daquela aula provocação, aula aperitivo demonstrativo, para já, assim, como vinha dito, já para dar uma cutucada, né, nessas nossas certezas. Bom, quem que eu sou? Bom, meu nome é Cássio Murilo Dias da Silva, por enquanto ainda, viu, Eduardo? O bispo não me excomungou, então ainda sou padre, mas não, não sei quanto tempo isso ainda pode demorar, porque os alunos da PUC já me excomungaram mais de uma vez ali, né? Tenho aqui dois alunos, a Dani e o Eduardo, que já conhecem a história de outras datas. Bom, tenho mestrado e doutorado em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Até 2 meses atrás eu lecionava na PUC de Porto Alegre, mas aí talvez, já que não conseguiram me queimar na fogueira da Inquisição, me demitiram. Tenho livros e artigos escritos na área da Bíblia. Então, nós vamos iniciar essa caminhada. Não faço questão de títulos, pode me chamar diretamente pelo nome, sem nenhum problema, pode me chamar de Cássio, porque quem me conhece pela parte acadêmica, quem me conhece mais pela área familiar, me chama de Murilo, sem nenhum problema, não faço questão de títulos. Tá? E vamos, então, rápida e diretamente, iniciar o nosso encontro de hoje. Está entrando mais um aí. Antes de mais nada, todo mundo está com a Bíblia na mão? Então, tenham pelo menos uma, como eu sempre costumo dizer, e aí já começam as minhas... aquilo que eu costumo dizer sempre, né? Qual Bíblia? Qualquer uma, estão todas traduzidas errado mesmo, então nós vamos brincar com o texto e vamos ver, às vezes, em alguns casos, nós vamos mesmo ver como de uma Bíblia para outra tá muito diferente. Tá bom? Eu, como digo, espero que vocês estejam encorajados, e vou já começar partilhando os nossos esquemas aqui. Oportunamente, eu vou depois fazer uma correção e vou colocar um arquivo FDP ao contrário lá no Moodle do curso. Vocês vão receber as informações. Oportunamente, nós vamos ter que aprender um pouquinho como é que lida naquele Moodle, que de instituição para instituição é diferente. Mas então vamos iniciar esta nossa caminhada com o primeiro módulo, que nós temos aí o nome de contextos. Por que contextos? Vamos tentar entender isso daí. Então, qual vai ser o que são esses contextos? Qual vai ser o cardápio destes 4 encontros que nós vamos fazer? Tá? Não fiquem desesperados em anotar tudo, que depois eu vou mandar o arquivo com esses esquemas. Bom, nós vamos iniciar, isto vai ser hoje, com alguns drops, alguns aperitivos, vamos dizer assim, dos aspectos históricos. Nós vamos ter que falar do Império Romano, mas são tópicos bastante breves, porque o Império Romano reinou, né, só o Império Romano no Ocidente reinou 500 anos, e no Oriente foi até
a tomada de Constantinopla. Então, foram lá mais de 1000 anos de Império Romano no Oriente. Então, é muita coisa, mas nós vamos ver aquilo que nos interessa mais diretamente para o Novo Testamento. Também teremos que tratar dos chamados aspectos literários, porque temos que tratar do Novo Testamento como literatura. O Novo Testamento não algo que caiu pronto, que desceu do céu em dia de limpeza, mas algo que foi construído muito lentamente, com um caminho bastante conturbado. Teremos de tratar também dos aspectos teológicos, o que significa que nós vamos ter que entender como era a religião ou as várias religiões, tanto no Oriente Próximo, como na Grécia e em Roma, que é o pano de fundo de várias questões do Novo Testamento. E, por fim, teremos que buscar os paradigmas que os autores do Novo Testamento usaram para construir as suas cristologias, quer dizer, quais conceitos do Antigo Testamento os autores do Novo utilizaram. Eu nunca canso de repetir que é impossível entender o Novo Testamento sem entender o Antigo. Eu escuto muitas vezes essa conversa, eu entendo o Novo, o Antigo eu não entendo. Bom, então, se você pensa assim, sinto muito dizer, mas se você não entende o Antigo, é impossível entender o Novo. E como o nosso assunto será um recorte de um aspecto específico do Novo Testamento, que é a cristologia, nós vamos ter que buscar lá no Antigo Testamento os conceitos para os autores do Novo Testamento falarem do Senhor JC. Qual vai ser o nosso cardápio? O que nós vamos falar, então, hoje? Em primeiro lugar, nós vamos discutir essa coisa aí, porque vocês vão me escutar falar Novo Testamento, mas no próprio propaganda do curso apareceu a palavra Segundo Testamento. Depois veremos os tópicos de história do Império Romano, falaremos do imperador César Augusto e dos habitantes do Império Romano. E, por fim, rapidamente, considerações sobre poder e culto imperial. Este é o nosso cardápio e vamos, então, iniciar. Novo ou Segundo Testamento. A nomenclatura clássica que nós temos, inclusive nas nossas Bíblias, é esta daí. Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, em algumas versões se fala também de Velho Testamento, aí toda uma discussão, né, de velho e antigo. Se você compra um carro antigo é uma coisa, se você compra um carro velho é outra coisa, né? Mas, mais recentemente, foi feita uma proposta de se falar não de Antigo Testamento, Novo Testamento, mas de Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Isto aí surgiu, foi proposto e adotado por vários estudiosos já em meados da década de 1990. Provavelmente alguns de vocês nem eram nascidos ainda, ou se era, ainda usava fraldas. Pois bem, quais as motivações para essa nomenclatura? Havia uma tentativa de evitar que a nomenclatura Antigo Testamento desse a entender que havia um desprezo pelos judeus, com aquela ideia de que antigo é algo ruim e novo é algo bom. Acontece que não se chegou a um consenso entre
os estudiosos, cada vez menos se fala de Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Daquilo que eu tenho lido e me atualizado, muito pouca gente, pelo menos fora do Brasil, usa esta nomenclatura recente, Primeiro, Segundo Testamento, mas aqui no Brasil ainda há pessoas que seguem esta nomenclatura. Vocês podem até encontrar eventualmente em algum outro livro, tanto em editoras católicas como em editoras não católicas, esta nomenclatura aí, Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Eu, particularmente, acho que ela não tem uma fundamentação sólida, não é o caso de discutir aqui, já tive oportunidade de escrever sobre o assunto, e acho que ela não se sustenta. Por isso, eu sempre usarei Novo Testamento. Sei que existe outra nomenclatura, mas, pessoalmente, não uso. Mas, de qualquer forma, é importante falar aqui, porque vocês vão encontrar, vez ou outra, esta possibilidade, essa proposta, tanto em livros como em cursos, etc. Este foi, então, o primeiro ponto. Segunda questão, tópicos de história do Império Romano, muito, muito rapidamente. E aqui nós temos que voltar, né, bastante no tempo. Esta fotografia que eu estou mostrando aí para vocês é uma maquete que existe no museu em Roma, que mostra como seria Roma no tempo antigo. A Roma atual é muito diferente do que era Roma no tempo do Império. Roma e a cultura romana são citadas enormemente no Novo Testamento. Também no Antigo, até mesmo no Antigo Testamento, pelo menos no Antigo Testamento do cânon católico, nós temos lá a chegada do Império Romano na Palestina, em torno do ano 63 a.C., no chamado primeiro livro de Macabeus, há lá o relato da chegada de Roma aquilo que a gente chamaria hoje de Palestina. Porque houve um impasse na briga entre dois partidos que queriam o título de rei, e o que fizeram? Apelaram para Roma. Roma, que não estava esperando outra coisa, e nós vamos entender por quê daqui a pouquinho, faz uma intervenção rápida, chega como quem não tem nenhum outro interesse a não ser defender a democracia e se instala para conquistar. Então, Roma não estava esperando outra coisa, só observava esta briga de primos ou briga de irmãos do alto da arquibancada. Então, Roma é citada já no Antigo Testamento, pelo menos no Antigo Testamento do cânon católico, Roma já é citada ali. Rapidamente, é muito fácil confundir Júlio César, achando que Júlio César foi o primeiro imperador de Roma. Não foi. Júlio César preparou tudo para ser nomeado imperador, mas morreu antes. Foi assassinado no meio do caminho. E isto provocou uma desestabilização muito grande em Roma, que ainda não era o império, estava terminando a república. Agora, desde que Roma era apenas um amontoado de barracas no vale ali do rio Tevere, ou Tibre, desde esses inícios, Roma tinha uma vocação a se tornar um império, porque ela vai gradativamente crescendo e vai conquistando tanto a Europa como a Ásia e o norte da África. A tal ponto, Roma cresceu tanto que o mar Mediterrâneo se tornou um enorme lago interno. Quer dizer, o imperador tinha um laguinho
para ele fazer uma pescaria no final de semana. Esse laguinho que ele tinha para fazer um passeio de barco, comer um churrasco, tomar um chimarrão e fazer uma pescaria, era o mar Mediterrâneo, que passou a ser chamado Mare Nostrum. Então, vejam, Roma cresceu tanto que conquistou tudo aquilo que está ao redor do mar Mediterrâneo. Daqui a pouquinho nós vamos ver um mapa. E esta conquista de Roma, ela é muito diferente do sistema de conquistas que usava Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que era um macedônio que criou o grande império grego. São duas grandes diferenças no sistema de conquistas de Alexandre o Grande, grego, e Roma. A primeira grande diferença é que as conquistas de Alexandre eram baseadas numa vitória relâmpago. Alexandre tinha pressa de conquistar. Então, chegava com toda a sua força, conquistava. E em 10 anos de vida, Alexandre, dos 23 aos 33 anos, conquistou um império enorme, que vai da Macedônia até o rio Indo. Para vocês terem uma ideia, é isso aí. Ó. Tá vendo? Então, tudo que está em amarelo, Alexandre conquistou em 10 anos, partindo aqui da Macedônia e da Grécia, Turquia, Egito, tudo aquilo que a gente chamaria de Mesopotâmia, atual Irã, Iraque, Pérsia, vai até o limite com a Índia. O império é enorme, conquistado em 10 anos. Muito diferentes são as conquistas de Roma, porque Roma conquista no banho-maria, bem devagar, né? Roma se aproveita das crises locais, das brigas entre dois povos ou entre dois reis, e se apresenta como pacificadora, e é por isso que Roma foi muito mais bem-sucedida do que os gregos, e por isso o Império Romano se prolongou muito mais no tempo, porque com a morte de Alexandre, o império que ele conquistou se fragmentou, e Roma não. Morreu o imperador, a sucessão podia ser até traumática, mas o império não se desmanchou. Porque Roma chega com o apoio das populações locais. Então, Roma muitas vezes é vista até como socorro, como pacificadora, não como inimiga. Não sempre, mas em alguns casos. E aqui, então, nós temos um mapa do Império Romano. Só para a gente ter uma ideia, a Macedônia está aqui, ó. Quer dizer, o Império de Alexandre vinha daqui para lá. E Roma conquistou bem mais do que Alexandre nesse sentido, né? E aí vocês entendem por que o mar Mediterrâneo era o lago particular do imperador, né? Um laguinho, uma lagoa interna, e por isso chamava Mare Nostrum. Por aqui a gente pode ter uma ideia da dimensão do poder de Roma. Roma chegou até a Inglaterra. Roma, a língua inglesa tem muitas palavras que vêm diretamente do latim, porque os imperadores romanos conquistaram também a Grã-Bretanha. A segunda diferença entre as conquistas de Alexandre e as conquistas de Roma é que as conquistas de Alexandre eram as conquistas de uma pessoa, era o projeto de uma pessoa. Já as conquistas de Roma são as conquistas e o projeto de um povo guiado pelo Senado. É muito comum tudo aquilo que o Império Romano construiu, e ainda hoje, pelas ruas de Roma,
nós encontramos esta sigla aqui, ó, SPQR, que é resumo desta frase, Senatus Populusque Romanus, porque todos os decretos, todas as decisões do Império Romano, já antes do Império, quando ainda era República, começava com esta frase: o Senado e o povo romano decidiram. Tá? O Senado e o povo romano. Vocês já leram no Novo Testamento, de vez em quando, lá, principalmente Atos dos Apóstolos, tem lá uma outra vez aparece assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo e o seu povo, o Espírito Santo e nós decidimos. Está vendo? É cópia desta ideia que está aí, ó. O Senado e o povo romano decidiram. E torna a dizer, nós vamos ver em toda a simbologia de Roma, ainda hoje, esta é a sigla que aparece com frequência. Mas este sucesso militar de Roma não é devido somente a isso que eu falei. Roma também investiu muito no aparato militar. Novas armas, novas táticas de guerra, e mesmo quando conquistava, o poder político era trocado lentamente de mão em mão, não de uma maneira tão abrupta. Mas o que aconteceu? Havia uma classe superior, daqui a pouquinho nós vamos falar delas também, das famílias aristocráticas que detinham o poder. Mas à medida que Roma deixou de ser reino, Roma começou como reino, teve 7 reis, passou a ser república, e depois passou a ser império, gradativamente as famílias aristocráticas vão perdendo o poder, ou têm o seu poder diminuído, e este poder é passado para a classe média e para os chefes militares. E aí, então, essas famílias aristocráticas e a classe média e os chefes militares são algumas das categorias que compõem os chamados cidadãos romanos. É que aparece com bastante frequência, principalmente em Atos dos Apóstolos e nas cartas. E Paulo está de cidadão romano. O que é um cidadão romano? Nós vamos ter que entender isso também. Mas estes daqui, ó, Júlio César, Marco Antônio e Otaviano, que depois será apelidado de César Augusto, estes 3 eram chefes militares, mas que vinham de famílias tradicionais chamados patrícios. Então, vejam que nós estamos aí, o poder no Império Romano, em Roma principalmente, vai sofrendo, vai passando de mãos, mas mesmo assim o Império continua forte. E isto é muito importante. Quem é este distinto senhor César Augusto, também apelidado ou chamado de Otaviano? Otaviano era sobrinho neto de Júlio César. Vamos recordar, Júlio César, que era um general, um senador general romano, preparou tudo para se tornar imperador, mas foi assassinado. Otaviano conseguiu evitar que aquilo que o tio-avô dele tinha tão duramente alinhavado para conquistar, que aquilo não se desmanchasse, e por isso ele conseguiu ser
o primeiro imperador, mas tem razões para isso. Este Otaviano, esse é o nome dele, Otávio ou Otaviano. E o Júlio César, ou melhor, César Augusto, não é nome, é título. César, que era nome, passou a ser usado como título de imperador. Então, nós temos uma série de imperadores que se chamavam Césares. Então, vou apelar para César, não é uma pessoa, é o imperador que tem esse título, há uma série de imperadores que tem esse título aí. E César Augusto significa César sublime, porque Augusto significa sublime. Outro título de Otaviano era Princeps, príncipe. Outro título ainda, Pontifex Maximus, pontífice máximo, porque ele era a ponte entre os deuses e os homens. Pater Patriae, pai da pátria, porque ele tudo dependia dele, era o provedor do império. Mas o título que mais nos interessa de Otaviano não é nenhum desses daí, é sim este aqui, ó, em grego, soter, que significa salvador. César Augusto, isso mesmo. Otaviano, César Augusto, se fazia chamar de Salvador. Era um título muito comum. Por que Salvador? Porque, com a morte de Júlio César, houve um estado de guerra civil que durou vários anos. E Otaviano conseguiu apaziguar o império, conseguiu apaziguar as várias tendências, e, por causa disso, se dizia que ele tinha salvo o império. Otaviano salvou o império do colapso, da desagregação. Ele restabeleceu o equilíbrio político, sufocou revoltas, e aí, num gesto de extrema, entre aspas, humildade, se submeteu ao Senado. Ele entra no Senado romano e faz todo um teatro, se submete ao Senado. E o Senado, como não sabia o que fazer com o império na situação que estava, devolveu todo o poder para Otaviano e o confirmou com autoridade máxima. E, a partir daí, ele é confirmado como imperador, o primeiro imperador. É muito famosa esta imagem de Otaviano, César Augusto, primeiro imperador. Esta imagem está exposta numa das galerias do Museu Vaticano. E aqui ele se apresenta, vejam, ele se apresenta com toda a indumentária militar, como um general conquistador, né? Indicando lá, é para lá que nós vamos, mas prestem atenção, ele está descalço. Ele se apresenta como o conquistador, como líder, humilde. Isso aqui é pura propaganda política, é pura propaganda eleitoral, esse negócio aí. Mas o escultor quis retratar César Augusto Otaviano como aquele que traz a paz, né? Aquele que vem para salvar, para conciliar os vários grupos, os vários partidos, para que o império não se fragmente. Então, essa estátua aí é pura propaganda política. Mas esta não é a única, vamos dizer assim, a única manifestação, nem a única vez que Otaviano se faz retratar ou em estátua, ou em mosaicos, ou em textos,
como Salvador. São várias as manifestações. Guardem esta ideia, porque, então, no Império Romano, quem é o Salvador? O Salvador é Otaviano, César Augusto. Esta informação é importante, porque quando nós vamos ler o Novo Testamento, isso tem que ficar claro. Veja só, Otaviano é o Salvador. Pela sua habilidade política e pela força militar, ele impôs a chamada Paz de Otaviano, ou Paz de Augusto, que posteriormente, mesmo depois que ele morrer, vai se consolidar e vai passar a ser chamada Paz Romana. Esta Paz de Augusto, obviamente, ela é uma paz baseada nas armas. Ela durou mais de 40 anos. Augusto, vamos dizer, imperou desde 31 a.C. até 14 depois. E, depois da sua morte, ela passou, o sistema se manteve, foi aperfeiçoado, se consolidou e passou a ser chamada de Paz Romana, ou Pax Romana. Agora, César Augusto, então, é o imperador. Vamos, peguem aí a Bíblia que vocês têm na mão, ou que deveriam ter. E quando, veja só que coisa curiosa, como é importante a gente conhecer certas coisas. Quando nós vemos lá o anúncio do anjo aos pastores no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 14, nós temos que contextualizar isso aí no pano de fundo do Império Romano, da paz de Augusto, do imperador que impõe pela força das armas uma paz imperial, e ele é chamado de Salvador. Outro dado importante é que no tempo do evangelista, né, a palavra evangelho já existia antes, quer dizer, não foram os cristãos que inventaram a palavra evangelho. É uma palavra que já existia no Império Romano e esta palavra vem do grego euangelion, quer dizer, o bom anúncio, a boa notícia, e era, no tempo de Roma, era usado para falar das vitórias militares do império. E tudo aquilo que se referia ao imperador. Por exemplo, o imperador destruiu os seus inimigos, ganhou a guerra. Isso é um evangelho. O imperador foi coroado. Isso é um evangelho. O imperador se casou. Isso é um evangelho. O imperador vem visitar a cidade. Isso é um evangelho. Então, tudo aquilo que as notícias do poder do império era um evangelho. E aí, quando a gente pega Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 14, é neste pano de fundo que a gente tem que se situar. Porque o anjo chega e diz assim: eu trago para vocês um evangelho. Aí os pastores ficam assim: opa, esse anjo aí é um mensageiro de Roma? E o anjo vai ter que dizer: não, não, esqueçam Roma, esqueçam. Eu trago para vocês um evangelho. Nasceu, o que está escrito aí no texto de vocês, lá no versículo 11? Nasceu o Salvador. Aí os pastores falam: mas peraí, nasceu o filho do imperador, o sucessor do trono? E o anjo vai dizer: não, não, esqueçam Roma. O Salvador não está em Roma. Nasceu o Salvador onde? Em Belém. Tá vendo? O anjo tem que desmontar
uma concepção que os pastores têm, porque na cabeça deles o Salvador é César Augusto, né? E o evangelho é a vitória militar de Roma. O anjo diz assim, olha, eu trago um evangelho que não é de Roma, nasceu o Salvador, que não é o imperador. E aí, quando os anjos vão lá, já no versículo 14, diz que aparece um exército celeste, não de Roma, um exército celeste, dizendo glória a Deus, não ao imperador, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens que Deus ama, aos homens de boa vontade, que seja. E a paz não é, então, a paz de Augusto, mas é outra paz. Não é a paz de Roma, não é a paz de quem cultua o imperador. É a paz do verdadeiro Deus, vamos dizer assim. Então, vejam que este anúncio dos pastores, aliás, o anúncio do anjo aos pastores, tem um pano de fundo político muito forte, né? E aí, Eduardo, acabamos com a festa de Natal, né? Que a gente sempre fica sonhando lá, bate o sino pequenino, os anjinhos e tal, e a gente, às vezes, não liga que este anúncio tem como pano de fundo dizer o Salvador não é César Augusto. E a paz que a gente quer não é a paz de Roma. E o verdadeiro evangelho não é aquilo que Roma envia. Então, é totalmente diferente. Então, esse texto aí que nós temos no Evangelho de Lucas deve ser encaixado no pano de fundo deste contexto histórico em que o Salvador é Otaviano, César Augusto, que o Evangelho são as boas notícias do Império e que a paz é aquela que Roma impõe por meio da guerra. Como se isso não bastasse, então volto a partilhar ali, resumir tudo, né? O anjo traz o evangelho, como já falamos, que não é o evangelho de Roma, nasceu o Salvador, que não é o imperador, e a glória a Deus, não a César Augusto, e paz aos homens, não pela conquista romana. E aí, quem vai na missa ou no culto de Natal, a partir de agora já presta mais atenção, porque temos que situar esse trecho. Aí, aliás, como todo o Novo Testamento, precisamos situá-lo no seu contexto histórico, político, social, econômico. Já ficaram assustados e assustadas? Ou podemos avançar? Então, vamos adiante, porque estamos apenas esquentando os motores. Ainda temos bastante coisa pela frente. Pois muito bem. Este César Augusto, como nós falamos, né? Ele foi um grande construtor. Muitas das obras que nós vemos ainda hoje em Roma foi ele que construiu ou que mandou construir. Foi um grande militar, excelente estrategista, um grande administrador, e tentou fazer uma reforma religiosa e moral para devolver Roma aos seus anos de glória, porque o império começou a crescer muito e com a chegada de muitas influências culturais, religiosas, de costumes, etc., havia o perigo e, de fato, começou uma certa decadência moral. E o César Augusto tentou evitar isso.
De que maneira? Em primeiro lugar, restabelecendo a religião tradicional romana. Nós vamos ter um encontro só sobre religião romana, né? Esqueçam, por enquanto, o conceito de mitologia greco-romana. Esqueçam, por enquanto, isso daí. Mas também promulgou muitas leis para proteger a família, conforme os estatutos da civilização, vamos dizer assim, da República e da cultura romana. Mas o contato com a cultura grega tornou inevitável que houvesse uma decadência de costumes e tradições. E é por isso que nós teremos de lidar com este confronto de culturas, porque cada religião tem suas, vamos dizer assim, seus costumes morais, tem o seu corpo ético, de religião para religião, isto muda, e César Augusto teve de enfrentar este problema também. Vejam que cada um desses pontos é um universo, né? A gente poderia aqui passar horas e horas discutindo cada um desses aspectos. Infelizmente, teremos que ver assim em pinceladas, em drops, mas tudo isso daí depois vai ser, de alguma maneira, retomado ao longo da nossa caminhada. Vamos entender quem eram os habitantes do Império Romano. Vamos ver lá. Os habitantes do Império Romano tinham um estatuto jurídico e social. E aí que entra, então, a questão dos tais cidadãos ou cidadãos romanos. Os cidadãos romanos eram uma das categorias dos habitantes do Império. Quais eram essas categorias? Os cidadãos romanos, que, por sua vez, eram divididos em 3 subcategorias: a classe senatorial, a classe equestre, os cavaleiros ou cavalheiros, como preferirem, e a plebe. Então, essas 3 subcategorias, plebe, cavaleiros e classe senatorial, constituíam aquilo que era chamado os cidadãos romanos. Além dos cidadãos romanos, nós vamos ter os chamados homens livres das províncias, quer dizer, as pessoas livres nas regiões conquistadas, e os escravos. Isso é importante para a gente entender, no Novo Testamento, quem são alguns personagens e por que alguns personagens têm mais direitos do que outros. Vamos, então, ver cada uma destas categorias aí. Então, em primeiro lugar, os cidadãos romanos, subdividido em três subcategorias. Em primeiro lugar, a classe senatorial. Como o nome já diz, eram as famílias tradicionais, normalmente já tinham este privilégio, ou esta, vamos dizer assim, toda esta prerrogativa já do tempo da República, antes ainda de Roma se tornar um império, mas com o império perderam muito prestígio, porque o próprio Júlio César preencheu o Senado, quando era vivo ainda, com representantes das províncias, e isto fez com que as famílias aristocráticas tradicionais se sentissem ameaçadas. Mas, mais ainda, porque havia esta segunda categoria aí, a chamada classe equestre ou cavaleiros. Por que isto?
porque esses aí eram os novos ricos. Gente que enriqueceu no comércio, por exemplo, que enriqueceu na agricultura, mas principalmente no comércio, com a expansão do território conquistado com Roma, foram abolidas as fronteiras, e então era muito fácil comercializar. E os homens nem tanto, né? Os homens não têm tanto essa preocupação, mas as mulheres querendo sempre ter a coisa que está na última moda, ter o último bibelô, as melhores roupas, né? As últimas novidades. Tudo isso promoveu um aquecimento no comércio. E quem detinha, que era dono de navio, quem tinha parente em algum lugar, então já fazia uma rede de supermercado ou uma rede de boutiques para importar produtos, enriqueceu muito. E o que aconteceu? Estes novos ricos podiam bancar ao menos um cavalo para o exército. Quem tem cavalo sabe quanto custa manter um cavalo. No mundo antigo, mais ainda, porque o cavalo não era só animal para passear, para fazer a cavalgada fandanga, como fazem aqui no Rio Grande do Sul, mas era mais do que um animal para trabalhar no campo, era um animal de guerra. Um tanque de guerra no mundo antigo era um cavalo. E era muito caro manter um cavalo. Estes novos ricos, que tinham dinheiro suficiente, eles não tinham como comprar o título de senador, às vezes, não tinham como comprar um título de classe aristocrática, mas eles podiam ter acesso a vários privilégios porque eram benfeitores do império, porque mantiam, dia após dia, o cavalo, pelo menos um cavalo nos exércitos. Pertencia a este grupo um tal de Pôncio Pilatos, que vocês conhecem. Então, classe senatorial no topo. Depois, os novos ricos. E, por fim, a plebe, né? A ralé, que eram homens livres e eram todos os outros que não tinham tanto dinheiro assim. Professores, médicos, comerciantes, pequenos comerciantes, artesãos, etc., que eram livres, mas que não tinham o privilégio da classe senatorial e nem vamos dizer, os direitos adquiridos ali na classe equestre. E provavelmente pertencia a esta terceira categoria um fulano chamado Paulo de Tarso, que ele diz que ele era cidadão romano lá, então ele sempre se ufana de dizer cidadão romano, nesta categoria aí. Então, estes eram os cidadãos romanos. Mas havia um outro grupo, uma outra categoria, que eram os chamados homens livres da província, obviamente homens e mulheres livres das províncias, né? Que não tinham o status de cidadania, não tinham aquela série de direitos que um cidadão romano tinha. Mas, mesmo assim, eram pessoas livres, não eram escravos, que é a outra categoria. E o que é um escravo? É uma massa enorme de pessoas. Uma parcela muito grande da população, que eram proprietários dos seus donos. Eles não eram empregados, eram escravos, né? Estes escravos podiam chegar à liberdade? Poderiam chegar à liberdade. Como? O Novo Testamento fala destes tais de libertos, que eram escravos que, de alguma maneira, conseguiram chegar à liberdade.
Como eles podiam ser libertados? Por patrocínio e benfeitoria do patrão, do dono, que queria, de alguma maneira, fazer uma coisa boa para o seu escravo, ou o escravo, se de alguma maneira ganhasse uma herança ou conseguisse um dinheiro, ele podia comprar a liberdade. E esta compra da liberdade tinha todo um ritual. E eu acho que a Dani vai se lembrar desse ritual aí, porque como funcionava este rito? Então, o escravo tinha dinheiro para comprar liberdade. Como que ele fazia? Ele ia até um templo com o dono e, na presença do sacerdote e da divindade, o escravo depositava o dinheiro aos pés da divindade. O sacerdote ou a sacerdotisa pegava aquele dinheiro e entregava para o patrão, para o dono, em gesto simbólico para dizer que era a divindade que estava comprando a liberdade do escravo. Este rito aí, este ritual, né, em que a liberdade é graça, é dom da divindade para com o escravo, porque pagou o patrão, todo esse ritual que descrevi era chamado de sacramentum. Então, daí vem a ideia para os católicos que sacramento é sinal da graça, porque vem deste contexto, que é a graça concedida pela divindade para que o empregado possa ser, para que o escravo possa ser livre. Oh, gente, como é curioso, né? De onde veio as coisas aqui? Diga, Wagner, que levantou a mão. Professor, mas quando o senhor estava falando de levar ao templo, aí está falando dos templos romanos, certo? Os templos romanos, das divindades romanas, não são os templos pagãos. Esqueça os templos católicos cristãos de Jerusalém. Isso aqui são judaicos, nada disso. Nada, são os templos das divindades romanas. Perfeito. Nós vamos ter um encontro só para falar delas. Tá? Obrigado pela pergunta. Bom, falamos então dos cidadãos romanos e vamos gastar um tempinho para falar do poder e do culto imperial, culto ao imperador. No Antigo Oriente Próximo, e aqui uma coisa que é importante, vocês vão me escutar falar muitas vezes Antigo Oriente Próximo, que compreende ali Egito, toda a região da Judéia, Israel, Síria, Líbano, atual Turquia, a antiga Ásia Menor, e depois ali a Mesopotâmia, que é Babilônia, a Síria, a região que hoje nós chamaríamos de Irã e Iraque, ou Pérsia. Em alguns livros vocês vão encontrar, em vez de próximo, vocês vão encontrar nomenclatura Antigo Oriente Médio. Em termos geográficos, até é aceitável, mas como Oriente Médio é uma categoria já que tem um peso político e religioso muito forte e moderno, é preferível falar de Antigo Oriente Próximo, não Antigo Oriente Médio. No Antigo Oriente Próximo, o rei é considerado uma divindade encarnada, uma encarnação da divindade, mais do que um ser humano adotado como filho pela divindade, ele é considerado uma divindade. E, por causa disso, recebia honras divinas. Então, a gente vê isso muito com os faraós do Egito, mas em outras culturas também. Foi inevitável
que esta mentalidade tenha contaminado Roma, não só a população, mas os próprios imperadores, né? Como, por exemplo, Augusto, Calígula, Nero, Domiciano, que ainda que fizessem assim, faz de conta que não gosta, mas no fundo gostava, né? Um ou outro imperador romano achou que não era muita vantagem ser considerado divindade depois de morto, então resolveu declarar a sua própria divindade enquanto ainda vivo, né? E um deles foi esse aí, Domiciano. Domiciano mandou levantar estátuas de si mesmo como divindade em todo o Império Romano. Uma destas estátuas ele mandou instalar em Éfeso, na atual Turquia, também chamada de Ásia Menor. Mandou construir ali um templo com uma estátua enorme. E é claro que isto não foi uma coisa muito bem vista por várias pessoas, e como ele enfrentou, houve reações muito violentas, inclusive por parte dos cristãos, que se recusavam a adorar o imperador, desencadeou-se uma das tantas perseguições. Domiciano provavelmente é o imperador citado em algumas passagens do livro de Apocalipse, que mandou perseguir cristãos. Quando falamos, portanto, de culto imperial, subentenda-se o culto ao imperador, o imperador que se faz adorar como uma divindade. Toda a população do Império Romano era obrigada a cultuar o imperador. Mas os judeus gozavam de um privilégio. Conseguiram ficar dispensados de adorar o imperador. Mas, em compensação, estavam obrigados a oferecer um sacrifício em honra ou por intenção do imperador no Templo de Jerusalém. Então, eles tinham este privilégio de não ser obrigados a adorar o imperador, mas precisavam oferecer um sacrifício pelo imperador. E os cristãos? Pois é. Vamos recordar que os primeiros cristãos eram judeus, e por causa disso, mesmo quando os pagãos, os não-judeus, entraram para a igreja, e a igreja cresceu muito entre os pagãos, mas, a princípio, o cristianismo, os cristãos, eram considerados uma seita judaica. Então, eles eram equiparados aos judeus. Então, enquanto eles eram considerados judeus, mantiveram este privilégio. Mas, à medida que houve a ruptura definitiva dos judeus cristãos com a sinagoga, então, isto já estamos falando aí no final do século I, quando esta ruptura vai se concretizar, a partir daí, os cristãos perdem os privilégios políticos, vários deles, e também este privilégio religioso, e passaram a ser obrigados a cultuar o imperador. E quando não faziam, eram perseguidos. É sempre bom recordar que quando falamos que a igreja era perseguida, temos que considerar que a perseguição aos cristãos não foi, como muitos imaginam, uma constante. 7 dias por semana, 365 dias por ano, em todos os lugares. Foi muito variável. Houve períodos em que ela foi muito violenta e períodos que o Império Romano nem se importava com os cristãos. Em alguns lugares, ela foi bem mais violenta e em outros lugares quase não havia. Então,
o contexto, vamos dizer, em geral, sim, havia, podemos falar de um período de perseguição muito longo, mas que não foi ininterrupto e nem igual em todos os lugares. E por que os cristãos eram perseguidos? Porque não cultuavam o imperador. E o que é pior, cultuavam um crucificado. Roma não crucificava ladrão de galinha e nem batedor de carteira de vovó no ônibus. Roma crucificava inimigos políticos, ameaças ao Estado. Então, alguém se apresentar como discípulo de um crucificado era o mesmo que se apresentar como o discípulo de um guerrilheiro, de um terrorista. E por isso eram perseguidos. E mais ainda porque não cultuavam o imperador. Por quê? Porque este culto imperial tinha uma finalidade política, que era dar uma identidade, uma unidade ideológica e religiosa a todo o império. Um só imperador, um só império, um só povo. Cadê o Eduardo Cantelli com os 7 uns do Deuteronômio, né? Um só Deus, um só povo, um só rei, né? Uma só divindade, um só imperador, um só povo, um só império. Que veremos no próximo encontro. Já cansaram, já ficaram assustados? Daqui a pouquinho vamos abrir um espacinho para perguntas, mas espero que vocês estejam aí, não sobrevivam, né? Não estejam tão assustados a ponto de já perder a fé, se bem que os meus alunos devem se recordar que eu sempre afirmo que ninguém perde o que não tem, né? Então, que veremos os que sobreviverem para o próximo encontro? O que nós veremos na próxima quarta-feira? Qual vai ser o cardápio? Cenas do próximo capítulo. Nós vamos falar, então, de aspectos literários. Nós começamos hoje dizendo que veríamos 3 aspectos, né? Aspecto político, bom, histórico, social, econômico, está tudo embutido ao aspecto político. Vemos que, como eu falei, pinceladas, apenas para a gente situar. Veremos na próxima semana os aspectos literários do Novo Testamento. E aqui, então, algumas questões. Em primeiro lugar, o Novo Testamento existe? E aqui eu estou falando não se é Novo ou Segundo Testamento, mas o Novo Testamento ou Segundo Testamento existe? Vou responder isso na próxima semana. Vamos ter de falar do texto no Novo Testamento, esse texto que nós temos aí nas nossas Bíblias, de onde veio? Como é que ele surgiu? E também com relação ao cânon bíblico, e particularmente cânon do Novo Testamento. Quem determinou? Como? Qual o processo? Por que estes livros e não outros? E, por fim, mas não menos importante, vamos falar de gêneros literários do Novo Testamento. O que significa isso? Existe o jeito certo de se contar um milagre. O milagre a gente não conta de qualquer maneira, tem o jeito certo de contar um milagre. Assim como existe o jeito certo de se escrever uma carta, assim como existe o jeito certo de se contar a história que Jesus está batendo boca com os fariseus. Existe o jeito certo de contar isso. São os chamados gêneros literários. A problemática dos gêneros literários na Bíblia é bastante ampla, muito interessante. Não se sabe ainda quantos são os gêneros literários na Bíblia. É uma discussão ainda aberta, mas nós vamos falar alguma coisinha no próximo encontro. Eifa, vamos aí então já 1 hora de conversa, um pouquinho mais.
Perguntas. Quem desejar fazer uma pergunta, levanta a mão. Tem ali aquelas reações, tem ali. Ou então abre o microfone, faça da maneira como achar melhor a sua pergunta. Dúvidas? Quantos imperadores no tempo de Jesus? Otaviano foi o primeiro, então. Então, o tempo de Jesus, nós tivemos, Otaviano foi o primeiro, eu não me recordo agora exatamente quantos, mas temos que recordar que Jesus morreu sob o imperador Tibério. Então, deve ter tido 3, 4 no máximo, durante o tempo de vida de Jesus. Só que é sempre chamado de César. Sim. Né? Então, aquela frase que Jesus diz, dai a César o que é de César, né? Cada imperador cunhava as moedas com a sua cara ali, né? Então, quando Jesus diz de quem é o rosto, de quem é a inscrição que está aí, etc. Então, dai a César o que é de César. Né? Então, obviamente, durante o tempo de vida de Jesus, não foram muitos imperadores, mas todos eles genericamente chamados de César. Obrigada. Interessante. Outras questões? Então, o senhor vai compartilhar alguma bibliografia para a gente utilizar durante o curso? Sim, já está ali no Moodle, não sei se vocês têm acesso, já deveria ter um PDF ali, com uma bibliografia bem básica, bem, assim, bem reduzida. Não adianta dar 500 páginas de bibliografia que vocês não vão... Só de ler o volume de páginas já desanima, né? É muita coisa. Nós temos, no Brasil, que temos poucos livros publicados, né? Se a gente for para fora em outras línguas, nós podemos preencher bibliotecas só sobre essas questões do Novo Testamento, questões históricas. No Brasil, que é pouca coisa no conjunto mundial, tem muitos títulos. Então, eu selecionei alguns ali, também nem tanto por serem os melhores, mas por serem mais acessíveis sobre vários aspectos. Mais alguma pergunta? Curiosidade. Diga quem chamou? Eu. Vai, Carlos. Curiosidade. Tibério César tem alguma coisa a ver com Tiberíades? Então, algumas cidades foram feitas em homenagem a um imperador, assim como Cesareia foi feita em homenagem a César. Né? Então, Tiberíades, bem provavelmente, também está nessa mesma linha. Diga, Joval. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho mais a respeito dessa condição de Paulo enquanto cidadão romano, né? Porque eu li uma vez que dizem que ele possivelmente algum antepassado dele, o avô, o pai, alguém comprou essa condição, outros dizem que não. Então, eu queria se eu pudesse falar um pouquinho. Sim, esta condição, essa é uma discussão bastante longa e que você vai encontrar opiniões diferentes. A mais aceita é esta, que o pai ou o avô de Saulo teria comprado o título de cidadão romano. Essa é a posição mais aceita. Embora há uma outra linha que diga que isso é invenção, que Paulo nunca teve cidadania romana. Só que esta linha ela é pouco provável, porque Paulo recebeu como condenação, como pena capital, a condenação dos cidadãos romanos. A decapitação não era qualquer um que tinha direito a ser decapitado, os cidadãos romanos, sim, tanto que ele apela a César. Vou apelar a César. Então, que Paulo tenha sido cidadão romano
é bastante certo, embora, como eu digo, tem sempre uns grupos aí que quer encontrar pelo em ovo. Mas, como ele tinha esse direito, o mais provável é sim, que algum antepassado tenha comprado. Também como é que se comprava? Dava dinheiro para o exército, né? Dava dinheiro, patrocinava lá um militar alguma coisa, como não podia ascender em determinados níveis, mas pelo menos tinha o título de cidadão, que também variava conforme a província. Diga, Marcos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, eu já ouvi uma hipótese de que o pai ou o avô de Saulo teria conquistado essa cidadania pelo fato de produzir tendas, porque era comum que a profissão fosse hereditária. Então, provavelmente, pai e avô fariam tendas. E parece que existem relatos de ferreiros estrangeiros que ganharam a nacionalidade por prestação de serviço ao Exército, né? Então, como o Exército também precisava de tendas, há essa hipótese de que, ao produzir tendas para o Exército, os antepassados do Saulo teriam ganhado a cidadania. O que o senhor acha dessa hipótese? Então, aí você já colocou outra peça no tabuleiro, que é esta profissão de Paulo, porque uma discussão, outros historiadores ou biógrafos de Paulo vão dizer que Paulo escolheu esta profissão. Paulo não teria essa profissão nem da família, que os pais seriam comerciantes ou alguma coisa assim, mas que Paulo teria escolhido essa profissão porque ele poderia, todas as ferramentas de trabalho caberiam no bolso. 2 agulhas e um rolo de linha e uma faca para cortar caberia em qualquer mochila. Então, ele poderia, vamos dizer assim, ele levava com ele a profissão para onde ele fosse, que ele teria escolhido esta profissão propositadamente. Mas aí entramos nas discussões sobre a biografia de Paulo, que tem muitas hipóteses. Então, eu sei que são coisas assim curiosas e que às vezes a gente gostaria de ter respostas, gostaria de ter assim, é por aqui que vai, mas tem muita discussão em aberto. Nós temos várias biografias de Paulo, até uma bastante interessante, quase romanceada, muito bem feita, publicada pela Paulina, se não me engano, pela Loyola, não me recordo. Mas, como eu falei, tem muitas questões em aberto, muitas perguntas que ninguém sabe responder exatamente. Ok, obrigado. Passa pela questão de que muito do que a gente sabe vem de Lucas e não do próprio Paulo, né? Pois é, e aí já entram outras questões, né? E sem contar que muitas das coisas vêm até de tradições posteriores, que não estão nem propriamente no Novo Testamento. Nós temos vida de Paulo escrita por outros autores. Recentemente eu li um artigo sobre Paulo apócrifo, e uma das questões era exatamente isso, as vidas sobre Paulo, os textos que não entraram no Novo Testamento, que a gente chamaria de literatura apócrifa ou para-testamentária, o que dizem sobre Paulo. E muitas das nossas ideias são condicionadas por estas outras literaturas, que muitas vezes têm uma finalidade mais de romance mesmo, quase mais alimentar a fé do que propriamente dar informações históricas. Obrigado. Mais questões? Professor, eu tenho uma questão, mas que não é do assunto da aula de hoje, é daqui. Eu poderia fazer uma pergunta particular para o senhor depois? Então, o Marcos está mostrando aí um livreco que eu escrevi, que eu publiquei recentemente, sobre metodologia de exegese bíblica, né? Dependendo da pergunta, se não tiver mais nenhuma, eu respondo. Alguém mais tem alguma questão sobre a aula de hoje?
Diga, Tenho Graça aí que Silene. tem a mão. O Cantelli, diga Cantelli. Quando Lucas é escrito, se vivem as mesmas condições de império de quando Jesus teria nascido, para aqueles elementos. Não necessariamente. Porque recorde-se que quando Jesus nasceu, viveu e morreu, no tempo em que havia o templo em Jerusalém. Então, falamos aí do ano 6, do ano menos 6, nós vamos ter que ver a questão dessa cronologia, até o ano 30. E Lucas escreve em torno do ano 90, depois da queda do Templo de Jerusalém, depois da Primeira Guerra Judaica. Então, o ambiente é muito, muito diferente. Mas as informações do Salvador, essas todas fazem sentido, seja no nascimento, seja nos 80, 90. Sim, sim, porque o título já estava consolidado. César Augusto já tinha morrido, mas assim, ele já era conhecido como Salvador. E esse título não foi atribuído a outro imperador depois. Diga, Gracilene ou Carlos. Está com a mão levantada. A dúvida sobre a geografia da história, que foi contada lá no mapa, principalmente, que me chamou a atenção. Aí o padre falou, olha, Grécia, Egito, enfim, toda a Mesopotâmia. Por que Roma? Por que a Turquia mudou tanto de nome nesse tempo todo? Mas todos os lugares mudaram de nome. É muito comum. É muito comum, primeiro dependendo do império, do imperador, da situação política, mas até por várias circunstâncias. Uma rua mudar de nome, um bairro mudar de nome é muito comum. Né? Uma região mudar de nome pode ter várias razões. Né? Por exemplo, Palestina. Vou dizer uma coisa para vocês. Não contem nada para ninguém. Não contem nada para ninguém. Mas Jesus nunca viveu na Palestina. Nunca esteve na Palestina. Por quê? Porque no tempo de Jesus, aquela região não se chamava assim. Este nome foi dado àquele lugar, foi imposto pelo Império Romano depois do ano 135. Antes disso, aquela região chamava Judéia. Então, Jesus nunca viveu na Palestina. A Palestina, esse nome existia e era um nome aplicado muitas vezes à terra dos filisteus, ali a faixa de Gaza. Eles estão lá até hoje. A faixa de Gaza era a Palestina, ou Filístia, ou Filisteia. Depois da Segunda Guerra Judaica, os romanos, para dizer que os judeus tinham perdido todos os seus direitos, entregaram a terra aos filisteus e mudaram o nome da terra para Palestina, Palestina, terra dos filisteus, e mudaram o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. Então, uma região mudar de nome é algo muito comum. Existe um livro de 400 e tantas páginas que se chama Onomástica Bíblica. Esse livro é uma lista dos nomes dos lugares, como o mesmo lugar, ao longo dos séculos, foi mudando de nome. Aí em Campo Limpo Paulista, a Avenida Aderbal da Costa Moreira, um tempo se chamava Rua do Comércio. Aqui em Porto Alegre, a atual Rua dos Andradas se chamava Rua da Praia. Eu não sei, em São Paulo nós vamos ter isso, em Curitiba nós vamos ter isso, em tudo quanto é lugar nós vamos ter coisa assim. E, primo, então o Otaviano foi o único imperador que tinha esse nome de Salvador, então. E por que os outros não adotaram esse título? Porque aí eles já assumiram quando o império já estava consolidado. Ah, ok. Uhum.
Eles se faziam adorar como divindades. Mas o Salvador, quem salvou o império foi Otaviano. Ok. É isto. Gente, se não temos mais perguntas, eu vou responder a pergunta do Marcos. Se alguém quiser ficar para ver a pergunta e a resposta, se é que eu vou conseguir responder. Se não, quem já estamos aí com 1h30, né? Quem com liberdade podem se desconectar. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. E até a próxima quarta-feira. Em todo caso, vamos lá, Marcos. Eu vou deixar aqui gravando para quem depois quiser assistir. Vamos lá. Professor, é metodologia, não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Não tem problema. Mas eu procurei muito no metodologia da exegese bíblica e não achei nada especificamente sobre as repetições, além do fato de que repetições de palavras são indicadores de uma unidade, de uma perícope, não é? Isso ficou claro. Mas o número de repetições de uma mesma palavra ou expressão numa unidade textual muito pequena, de uma forma que aquilo ali existiriam 500 mil outras maneiras de escrever, foi proposital a repetição daquela palavra ou expressão várias vezes. Será que o número de repetições de uma palavra numa perícope pode ter uma relação com o simbolismo numérico que existia, principalmente entre a cultura judaica? Se bem que um autor pode repetir uma palavra no seu texto por várias razões, por motivo de ênfase, por motivo para criar, para deixar o leitor já condicionado para, como é que fala, para já funcionar como um martelo na cabeça e no ouvido do leitor. Às vezes, recurso poético, não é? Por várias razões. Então, cada caso tem que ser analisado especificamente. Agora, lá no livro, talvez, se você procurar lá no capítulo sobre análise lexicográfica, nas palavras raras e palavras repetidas, que tem um capítulo lá, não me recordo agora, que eu estou sem o livro ao alcance da minha mão aqui, em algum lugar eu digo assim, que, de fato, a repetição de uma palavra num texto pode ser muito importante, mas não necessariamente é a palavra mais importante do texto. Porque muitas vezes, você falou que não tem nada a ver com a aula de hoje, mas tem. Porque, por exemplo, a palavra Salvador no Evangelho de Lucas, que nós citamos hoje, aparece uma única vez em todo o Evangelho de Lucas. Nesse texto que nós discutimos aqui, que nós vimos rapidamente, e vamos voltar a falar dele. Né? Aparece uma única vez, mas não por isso é menos importante. Sim. Então, a repetição de uma palavra e a importância que ela tem pode ter várias razões. E aqui que entra, então, a seguinte consideração. Uma palavra, quando ela é muito repetida, ela também pode ter o seu significado esvaziado. Porque quando ela é muito repetida, ela vai tendo muitas conotações, muitas possibilidades, né? A mesma palavra é usada em tantas circunstâncias diferentes que ela não significa sempre a mesma coisa. De modo que, quando a gente estuda a Bíblia, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado com regras gerais. Apareceu a palavra 500 vezes no texto, é a palavra mais importante. Será que é? Não necessariamente. Qual a função desta repetição? O que o autor quer dizer com essa repetição? E por que não repete outras? Sem contar que, às vezes, o autor não repete a palavra, mas ele usa uma série de outras pertencente ao chamado campo semântico.
Sim. Né? Perfeito. Então, é o conceito que está ali sempre presente, mas não com aquela palavra. A questão do campo semântico fica bem claro no seu livro, na parte da delimitação da perícope. Né? E o senhor teria alguma bibliografia sobre questão de valor simbólico dos números nas escrituras? E se há uma possibilidade de relacionar isso com o número de repetições de alguma expressão? Cada texto tem que ser olhado individualmente, porque às vezes sim, às vezes não. Eu estou estudando especificamente em Marcos 3, 31 a 35, que repete 5 vezes a expressão mãe e irmãos. Aquela questão da família de Jesus que ficou do lado de fora da casa. Mãe e irmão, 5 vezes. Será que isso não tem um valor simbólico? Talvez seja uma resposta que você tem que responder na sua pesquisa. Talvez você não encontre pronta essa resposta. Não encontrei lugar nenhum. Então já coloque isso na sua pesquisa e vá discutir e tente provar que sim ou que não. Eu estou perguntando para o assim, mestre, né? Vai que me dá uma luz. Né? Não, eu não saberia dizer se nesse caso específico tem. Eu tenho uma hipótese, mas eu não consigo encontrar fundamentação em lugar nenhum. Assim que a pesquisa cresce, tá vendo? Gente, uma boa tá? noite, um bom descanso para vocês. Espero que a nossa aula de hoje não tenha Congelou para todo mundo? Sim, aqui sim. Opa, voltaram? Voltou. Deu uma congelada. Gente, boa noite e bom descanso para todo mundo. Grande abraço, muito obrigado. Excelente aula. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite a todos.